Meus amigos, que os bons espíritos, os bons amigos espirituais, com a permissão de Deus, nos amparem para que nós tenhamos um estudo produtivo. Nós já abordamos aqui dois temas: o céu e o inferno. Mas ficou faltando desses dois temas, que na verdade são três. Ficou faltando o purgatório, que é o nosso tema de hoje. É importante fazermos um estudo sobre os temas mais populares, mais conhecidos, para que nós, estudiosos do assunto, nos situemos em cada posição, em cada condição. Até o século XII, a geografia da espiritualidade estava dividida em dois estados, o céu e o inferno, segundo o entendimento dos homens. Esses dois estados eram de um simplismo fácil de entender, mas um tanto quanto assustador. Porque o céu era para as pessoas virtuosas e o inferno para os pecadores. Mas ficava uma lacuna aí no meio. E o que acontecia com aqueles que eram um pouquinho virtuosos, ou com aqueles que eram um pouquinho pecadores? Então, aqueles pequenos pecadores, que somos todos nós, né? Será que por causa de alguns pequenos equívocos nós iríamos para uma região terrível, ficar lá para toda a eternidade? Não era justo. E também, a troco de algumas pequenas virtudes, ganharíamos aquela região celeste, privilegiada para toda a eternidade também. Então as coisas ficavam assim, um tanto quanto difíceis de serem entendidas. E foi por causa disso que no século XII a velha teologia aventurou-se a uma espetacular infantilidade, criando o purgatório. Purgatório seria assim, como é para o sistema penal de todos os países do mundo, a casa de detenção. Para quem não é do ramo, a casa de detenção é aquele lugar para o qual são encaminhados os presos que ainda não foram julgados. Por isso o nome casa de detenção. Então ele fica ali durante um certo tempo e depois de julgado, se absolvido, vai para a rua, né? Perde a internação, a hospedagem, a custa do governo, né? Mas se é condenado, aí vai para a penitenciária pagar a pena. Nós trabalhamos muitos anos, cerca de uns 15 anos, em penitenciária, a convite do excelentíssimo senhor juiz das execuções, que era um confrade espírita, uma pessoa maravilhosa, da qual temos grande saudade. Ele nos dizia: não posso julgar ao arrepio da lei, como funcionário do Estado, do Judiciário, tenho que aplicar a lei, mas depois da lei me sobra o direito, como cristão, de tentar ajudar aquele que a lei me impôs
aplicar a penalidade. Então nós, durante 15 anos, fizemos nas penitenciárias o que fazemos aqui toda segunda-feira: levar a mensagem espírita, consoladora, esclarecedora àqueles irmãos, homens válidos, jovens, às vezes de boa aparência, encarcerados, cumprindo longas penas. Era realmente uma condição muito entristecedora. Então, meus amigos, voltando ao assunto, o purgatório era aquele lugar transitório. Agora, por que razão? As culturas são uma coisa terrível. As culturas estavam solapando a fé, porque sentiam os teólogos, naquela época, do século XII, de que sustentar aquele céu e inferno radicais estava ficando cada vez mais difícil. Por que razão? Por causa das culturas populares. Desde que o mundo é mundo, e faz tempo, né? Vocês eram crianças ainda, no começo do mundo. Né? Então, a humanidade acostumou-se a ver nos falecidos, nós espíritas temos desencarnados, há uma gíria no mundo espiritual inferior, eles chamam descascados. É bom a gente aprender essas coisas, né? Há algumas terminologias que a gente, antes de ir lá para os umbrais, já fica sabendo como é, né? Então, os descascados são aqueles que perderam a casca, né? O corpo físico. Então, o mundo via assim, que os familiares já falecidos eram automaticamente protetores das pessoas, das residências. E isso era um costume tão antigo que mudar para céu e inferno. Então, a criatura faleceu, vai para o céu, vai para o inferno, e fica lá radicalmente longe da humanidade. E como é que se explica isso? Começou a bater de frente, sentindo os teólogos que estava havendo um choque que solapava a fé. E era preciso corrigir isso. Então eles criaram a ideia do purgatório. Mas voltando, vejam só, amigos, desde que o mundo é mundo, que as pessoas falam que viram, que ouviram, que sentiram os mortos. Mudar isso é muito difícil. Eu diria mesmo que é difícil você encontrar alguém nesse planeta que não teve alguma experiência com os falecidos. Todo mundo teve. A esmagadora maioria das pessoas ou inspiração, ouviu, ou sonhou, e sonhos perfeitos. Eu tive duas oportunidades na vida em que eu precisava no dia seguinte tomar uma decisão terrível. Eu tinha a esquerda e a direita, e uma delas a vaca ia para o brejo. Então eu não podia errar. Aí à noite apareceu alguém e me disse: siga tal caminho. Graças a Deus. Aí a vaca ficou no estábulo, não foi para o brejo. Tive duas oportunidades assim, de decisões terríveis na vida, que graças a Deus acertei, graças à ajuda espiritual. Eu acho mesmo que essa misericórdia dos espíritos é quando Deus o permite, porque, meus amigos, nós temos que viver nossa vida, travarmos as nossas batalhas. Nós não podemos pegar as nossas lutas, vamos pôr na mão dos espíritos, eles resolvem. Isso não é bom para nós. Vocês já viram como é o filho de pai rico? Aliás, vocês têm uma boa experiência pessoal disso, né?
ser filho de magnata, que assim, dolce far niente, aquela vida tranquila, né? O dinheiro resolve tudo. Eu sei que é o caso de vocês, né? Mas os filhos de pai rico ficam infantilizados, porque não tem que lutar duramente pela vida. Como são os filhos da classe média e das classes pobres, que ganham muita experiência de vida com as suas lutas. Então, meus amigos, entregarmos aos Espíritos para que eles resolvam todos os nossos problemas, ficaríamos infantilizados. É bem verdade que os Espíritos sempre nos ajudam, mas ajudam sutilmente, para que nós tenhamos o mérito e a experiência pessoal. Então, como justificar as casas mal assombradas, os fantasmas nos cemitérios e as pessoas os médiuns que convivem com os espíritos e as pessoas perturbadas pelos espíritos? Se os espíritos já estão no céu ou no inferno, como é que fica? Aí vem as teses materialistas. O problema se resolve com os psicotrópicos. Isso é problema mental, e Ritalina nele, não é isso? Como se a Ritalina fosse a solução de todos os nossos males, só parece. É como o Prozac, né? Puxa, olha, meu amigo, aqui a empresa já faliu, já fechou, está cheio de credor na porta, oficial de justiça, mas eu estou feliz da vida, viva o Prozac. Então até parece, né? Então, meus amigos, como atribuir falta de bom senso às pessoas fidedignas, honestas, pessoas sérias, que afirmam terem tido uma comunicação espiritual? Será que em todas as eras da humanidade, no mundo inteiro, todas as pessoas voltaram com a verdade ao apresentarem as suas experiências pessoais com a imortalidade? Então, meus amigos, eu acho que Deus estava esperando os homens baixar o decreto do purgatório para Deus ajustar a vida universal, até parece. Então, meus amigos, eram justamente essas culturas multisseculares que estavam solapando essa tese radical do céu e do inferno. E nós vamos mais longe. As próprias religiões de todos os tempos, se você consultar os seus livros sagrados, não aparecem fenômenos que nós podemos chamar de fenômenos psicobiofísicos, para falar bonito, fenômenos paranormais, fenômenos espirituais, fenômenos espíritas, não importa, fenômenos mediúnicos, não importa, a terminologia não vem ao caso, mas matéria de fé está lá. Aí você pega um livro tradicional e, se você for arrancando as páginas que falam em fenômenos espirituais, comunicação com os mortos, fica só a capa e a contracapa. Você arranca todas as páginas. Tal a abundância do fenômeno. Então, a tese do céu e do inferno radicais estava fortemente sem solução. E aí foi a época em que, no século XII, foi instituído o purgatório. Puxa, maravilha! Foi um verdadeiro golpe de mestre. Então, a partir dali, você já podia orar pelos entes queridos, falecidos. Eles podiam vir me fazer uma visitinha. E nós estamos falando disso porque amanhã é 2 de novembro. E dizem que é o dia dos mortos. Meus amigos, os espíritos, muitos se divertem com essa expressão humana,
Dia dos Mortos. Ainda no outro dia, uma diletíssima dama me perguntou: todo 2 de novembro de cada ano eu vou ao cemitério visitar os meus entes queridos. Meus amigos, os espíritos são muito sensíveis a esses gestos nossos piedosos. Então você vai lá, leva uma flor, faz uma oração, etc. Os espíritos recebem isso com muito carinho. Só tem um detalhe: eles vão junto ao cemitério com você. Eles não ficam, eles não estão lá no cemitério. Meus amigos, nós somos partidários da doutrina dos túmulos vazios. Em espiritismo, lá no túmulo nada há a não ser os vermes famélicos que se encarregam dos despojos, só isso. As almas não ficam ali. Nós poderíamos falar muito sobre esse assunto, o ambiente dos cemitérios. É claro que no dia 2 de novembro, a espiritualidade ajuda muito. E aqueles espíritos perturbadores, vampirizadores, eles são afastados para permitir a presença das massas populares. Mesmo porque, invariavelmente, as pessoas que ali vão muito contritas dos seus sentimentos. Isso cria um ambiente espiritual positivo. O magnetismo, o ambiente se altera. E com o magnetismo, os fluidos espirituais também. Então, aqueles espíritos que estão ali em estado de sofrimento são beneficiados com as orações dos encarnados. Nós, homens, levamos conosco os nossos fluidos materializados. E eles ajudam os espíritos sofredores ali presentes. Como acontece nas reuniões mediúnicas, em que os mentores espirituais usam os fluidos materializados dos médiuns para ajudar os sofredores. Mas aqueles nossos entes queridos, alguns falecidos há muitos e muitos anos, eles são sensíveis aos nossos sentimentos piedosos e vão conosco ao cemitério e oram conosco. Depois voltam juntos para abençoar a nossa casa. Então, meus amigos, a instituição do purgatório é uma maravilha. Agora nós passamos a poder orar pelos nossos entes queridos, que antes não podia, por causa da radicalização teológica. Quem foi para o céu está lá e acabou-se, não volta mais. E quem foi para o inferno também está lá ad eterno para gastar o latim. E aí, meus amigos, surgiu algo que a infâmia humana achou por bem pôr em prática. Foi a possibilidade de se vender solenidades, as chamadas venda das indulgências. Isso criou um comércio nefando para arrecadar dinheiro. Então eles faziam solenidade, vendiam um título em que aquele que estava no purgatório era automaticamente alçado à vida celeste. Meus amigos, isso causou um desconforto tremendo entre as pessoas judiciosas, porque se tornou um comércio dos mais lamentáveis. E foi exatamente no século XVI em que um grupo de pensadores ligados à religião, Martinho Lutero, Zwingli, Calvino e outros, eles se rebelaram e surgiu
o evento do protestantismo no mundo. E aí houve uma ruptura no cristianismo humano da época. Esses novos líderes da religião aboliram, acharam por bem abolir o purgatório. Passaram-se muitos anos e na nossa atualidade, mesmo aquelas pessoas ligadas às religiões tradicionais, nós notamos que o purgatório perdeu colorido. Oficialmente ele continua aí existindo, mas perdeu colorido. Nós vemos que até as pessoas mais ligadas às religiões tradicionais já praticamente não se referem ao assunto que esteve fortemente em voga no passado. E aí, meus amigos, houve um descolorido do purgatório. Mas nós espíritas achamos que o purgatório nunca foi tão atual. Mas não aquele purgatório gerenciado pelos religiosos profissionais. Alguém pergunta, então, ao deixar a terra, nós vamos para o purgatório? Não, nós não vamos, nós ficamos. A cada encarnação, nós nos internamos nesse purgatório chamado planeta Terra. E não é só a Terra. Um número que não saberíamos, impossível prever, de mundos físicos, de provas e expiações. Eles são os purgatórios. Então, na verdade, aqueles teólogos que inventaram o purgatório apenas foram inspirados para falar dos mundos físicos, de provas e expiações, como é a Terra. Meus amigos, graças a Deus, graças a Deus, nós somos, em lugar de sermos, o que seria uma grande injustiça, a misericórdia e a bondade de Deus não permitiria que um dos seus filhos fosse para um lugar de sofrimento para toda a eternidade. Seria estapafúrdio. Vocês querem ver uma coisa interessante, só para o nosso estudo? Eu li um opúsculo de um teólogo francês, que ele dizia que se chega ao inferno através de um túnel. Veja só, queria saber como é que ele descobriu isso. Certamente foi lá, né? E disse que o túnel é cheio de lâminas tão afiadas como uma navalha. E aí o condenado passa por ali e é todo retalhado. Aí quando ele cai lá no inferno, existe uma categoria de demônios especializados em colocar azeite quente com pimenta nesses ferimentos das lâminas. Inventaram a caldeira de azeite fervendo. Por que azeite? Deve ser extra virgem, talvez, né? As pessoas em melhores condições econômicas deve ser o extra virgem, né? Um azeite mais nobre, dá uma salada daquilo. Por que não a água? Porque a água quente, mesmo quente, ela volatiliza rápido. E o azeite, ele gruda, destrói a derme, a epiderme e vai por aí afora. Então é um sofrimento muito maior. Então vocês repararam que na idealização do inferno, essas criaturas foram profundamente imaginosas. Você ficar mergulhado num tacho de azeite fervente para toda a eternidade, uma coisa absurda. Ainda vem aquele outro sujeito de chifre e rabo com um tridente que ele põe no fogo, assim até fica vermelho, né? Para depois espetar os condenados com aquele tridente. Além de espetar, ainda é quente, fervente, avermelhado.
Então criaram um inferno terrível. Agora você já viu no céu? É um jardim assim, o Senhor sentado lá no trono de ouro, servido pelos anjos, e os anjos tocando harpa. Meu Pai do céu, que céu chato esse! Então vocês vejam a mediocridade, a bizonhice do céu criado pelos teólogos. No inferno eles foram muito mais eficientes, mostraram muito mais vocação, não é isso? Mas como nós dizíamos, meus amigos, o purgatório são os mundos de provas e expiações, e eles variam em graus muito altos, muito grandes, muito vastos, onde são internados os espíritos necessitados de duras provas, seja a terra, seja um mundo similares. Esses são os purgatórios cósmicos. Meus amigos, a bondade divina nos dá todas as inspirações, todas as oportunidades. Nós voltamos para viver na terra, nós somos recebidos por quem? Por uma mãe, pelos pais, um pai trabalhador que garante o sustento, uma mãe que é toda ternura. E Deus colocou no coração das mães a capacidade de amar, como ninguém é capaz. E o rebento, o espírito nasce na pureza infantil. A gente olha, que bonitinho. Não sabe quem é o espírito. Às vezes é um ex-terrorista, um ex-criminoso terrível, mas é tão bonitinho. A pele, já viram a pele da criança pequena? Que inveja tem as senhoras e senhoritas da cutis do bebê, não é isso? Quisermos ser assim também. Então, a cada nova encarnação, nós somos colocados nos braços de um anjo, que é a mãe, e recebemos toda a aparência da angelitude em nós próprios. Então nós não podemos reclamar. Se nós vimos a corromper a existência por nossa conta, porque a cada nova existência passamos pela pureza infantil, é um apelo da divindade pelo nosso engrandecimento. A terra, sem dúvida, é esse purgatório. Os teólogos só erraram o endereço, quiseram situá-lo em algum lugar do passado, sabe Deus onde, quando na verdade o purgatório é o mundo que nós vivemos. E meus amigos, além da purgatoriedade do nosso planeta terrestre, nós vemos as multidões de espíritos que deixam a terra em direção àquelas regiões que André Luiz chamou de umbrais. São as regiões inferiores da espiritualidade. Essas regiões são muito próximas à crosta planetária. E há uma, vamos dizer assim, uma super-região que adentra a crosta planetária, são chamados abismos, onde são internados espíritos em condições gravíssimas. E ali há choro e ranger de dentes. Nós nunca nos arriscamos a comentar sobre esses abismos. Seria colocar imagens dolorosas nas mentes dos que nos ouvem. Mas aquelas regiões umbralinas, a que André Luiz e outros espíritos se referem fartamente, meus amigos, ali também há instituições, organizações preciosíssimas. E muitos trabalhadores, e muitos deles anônimos, que se fazem passar por sofredores e que se imiscuem naquelas regiões.
São regiões que realmente assustam. Os odores ali não são nada agradáveis. Quando os teólogos falam no inferno, no calor do inferno, aquelas massas pastosas aderem à pele do corpo espiritual, produzindo às vezes calores indesejáveis, terríveis. E outras regiões onde, ao contrário, falta o calor. O filme Nosso Lar, que todos os companheiros aqui presentes assistiram, dá uma palidíssima ideia do que são aqueles purgatórios espirituais das zonas umbralinas. Algumas pessoas ficam assim, preocupadas com essas regiões. Mas será que quando eu deixar a terra, eu vou para esse lugar? Meus amigos, volto a bater na tecla. Zonas de sofrimento nós não vamos, nós ficamos. É aquilo que nós carregamos em nós mesmos. Aqueles espíritos domiciliados nessas regiões, eles ali estão pelos seus equívocos graves, mas há uma razão maior. Que razão é essa? Chama-se rebeldia. São espíritos rebeldes. Nenhum filho de Deus está esquecido do Criador. Há espíritos benignos, angelicais, visitando essas regiões, convidando esses irmãos, estendendo uma mão. Porque eles dali não saem? Porque não querem, porque são impenitentes, porque são rancorosos, falta humildade, falta sensibilidade, e basta um desejo de ser socorrido, e 1000 mãos se estenderão a socorrê-lo. Então aqueles são espíritos rebeldes, orgulhosos, que se comprazem naquela situação. Então, meus amigos, aqui, ali, resgatamos os nossos erros, sofremos as penas que nós mesmos nos estabelecemos, não porque Deus queira nos punir. Deus não pune seus filhos. Meus amigos, sem sombra de dúvida, fomos todos criados para a felicidade eterna. Agora, nos chafurdarmos em regiões de sofrimento é opção nossa. Abracemos com humildade, reconheçamos os nossos graves equívocos, peçamos perdão a Deus, as oportunidades virão para a nossa recuperação espiritual. Nós vemos aqui, embaixo deste abençoado teto, as reuniões mediúnicas feitas pela casa, tentando socorrer os espíritos sofredores. É assim como nas instituições espíritas se estende um braço de fraternidade aos que sofrem, no mundo espiritual é a mesma coisa. Há trabalhos enormes, socorristas, para o amparo desses espíritos necessitados. Meus amigos, é por isso que o livro espírita, as palestras espíritas, são meios formidáveis de esclarecimento à ignorância espiritual, para que esses espíritos despertem. Mas, meus amigos, como dizia Jesus, a cada um segundo suas obras. Quando nós temos boa vontade, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, e o mestre é Jesus, que nos dá a oportunidade. Mas se as pessoas são insensíveis, hão de despertar pelos meios dolorosos, porque a isso fizeram por merecer, a isso investiram os seus sentimentos. E às vezes, meus amigos,
nós acabamos reconhecendo que a dor é a nossa grande irmã. Nós odiamos a dor, detestamos a dor, queremos a dor bem longe de nós, mas nós nos habilitamos ao sofrimento porque ele desperta a nossa alma. Nós surgimos muito mais amadurecidos com as nossas lutas tremendas do que com as nossas festas, com as nossas alegrias vãs, pueris e espíritos primários. Meus amigos, todos os filhos de Deus no universo foram criados para a felicidade eterna. Condenação eterna seria uma aberração ante a bondade e a misericórdia de Deus. Todos os filhos de Deus foram feitos para a felicidade suprema, e todos alcançarão essa felicidade. Agora nos cabe a nós, temos o direito legado por Deus de escolhermos os caminhos e o tempo, se queremos rapidamente quitar os nossos equívocos, ou se queremos retardar a nossa viagem para as esferas celestes. A opção é nossa. Meus amigos, poderíamos falar do assunto o resto da noite, mas o relógio não para. Agradeço a atenção dos amigos.